Meca, uma cidade na região ocidental da Arábia Saudita, tem uma importância incomparável na fé islâmica. Considerada a cidade mais sagrada do Islã, Meca atrai milhões de devotos a cada ano para a peregrinação sagrada do Hajj. A própria essência de Meca está entrelaçada com as origens do Islã, pois foi aqui que nasceu o profeta Maomé. A Kaaba, uma estrutura em forma de cubo dentro da grande mesquita, ergue-se como o santuário mais sagrado do Islã. Muçulmanos de todo o mundo se voltam para a Kaaba durante suas orações diárias, com seus corações conectados a este local sagrado. Este ato de unidade transcende fronteiras geográficas, unindo muçulmanos de todo o mundo em uma experiência espiritual compartilhada. A importância de Meca como local de peregrinação é primordial na fé islâmica. O Hajj, a peregrinação a Meca, é obrigatório para todos os muçulmanos saudáveis que têm condições de realizá-lo. Os peregrinos, vestidos com roupas brancas simples, convergem para Meca, com o coração cheio de expectativa e o espírito desejando uma conexão mais profunda com sua fé. As ruas de Meca ficam repletas de peregrinos de todas as esferas da vida, cuja diversidade é uma prova da universalidade do Islã. Esta reunião da umma muçulmana, ou comunidade, é um poderoso símbolo de unidade e fraternidade, transcendendo fronteiras nacionais e diferenças culturais. O Hajj é um lembrete da igualdade de todos os muçulmanos perante os olhos de Deus, enquanto eles estão ombro a ombro, humildes por sua fé compartilhada. Aninhada na paisagem acidentada do oeste da Arábia Saudita, Meca ocupa um vale rodeado pelas montanhas Sirat. É aqui, no coração da Península Arábica, que a história do Islã se desenrola. O clima árido e o terreno rochoso da cidade servem como um lembrete constante dos desafios enfrentados pelo profeta Maomé e seus primeiros seguidores. Apesar de seu isolamento, a reputação da cidade como um local sagrado cresceu, atraindo peregrinos de todos os cantos. O Hajj, a peregrinação anual a Meca, ergue-se como um dos 5 pilares do Islã. É uma jornada realizada por milhões de muçulmanos a cada ano, uma odisseia física e espiritual que segue os passos do profeta Abraão. Os rituais do Hajj, cada um imbuído de profundo simbolismo, são uma manifestação física da submissão dos peregrinos à vontade divina. Desde circular a Kaaba até a lapidação do Jamarat, cada ato representa um passo mais perto da purificação espiritual. O Hajj é uma jornada única na vida, uma experiência que deixa uma marca indelével na alma. A decisão de embarcar no Hajj é profundamente pessoal, muitas vezes acompanhada de anos de planejamento e economia. Os peregrinos passam por um período de reflexão espiritual, buscando purificar suas intenções e fortalecer sua determinação. A jornada para Meca geralmente é árdua, especialmente para aqueles que viajam de terras distantes. No entanto, apesar dos desafios, os peregrinos enfrentam sua jornada com expectativa e alegria, com o coração cheio da esperança de cumprir esta sagrada obrigação. O Hajj é uma jornada que transcende barreiras sociais, econômicas e culturais. Meca ocupa um lugar único no mundo islâmico, não apenas como local do Hajj, mas também como o berço do profeta Maomé. Foi nesta antiga cidade que nasceu o homem que se tornaria o último profeta do Islã no ano 570 d.C. Os primeiros anos de vida do profeta Maomé em Meca foram marcados tanto por dificuldades quanto por revelação divina. De acordo com a tradição islâmica, foi em Meca que Maomé recebeu sua primeira revelação de Deus através do anjo Gabriel. Este evento, conhecido como a Noite do Poder e do Destino, marcou o início de sua missão profética,
e a revelação do Alcorão. No coração de Meca, dentro do pátio da grande mesquita, fica a Kaaba, uma estrutura cúbica coberta com seda preta. Este edifício simples, mas profundamente sagrado, é o local mais sagrado do Islã, o ponto focal das orações muçulmanas em todo o mundo. Acredita-se que a Kaaba foi construída pelo profeta Abraão e seu filho Ismael como um testemunho do único Deus verdadeiro. Com o advento do Islã, a Kaaba assumiu um novo significado. O profeta Maomé limpou a Kaaba de ídolos, dedicando-a novamente à adoração somente a Deus. No canto leste da Kaaba está a Pedra Negra, um meteorito reverenciado pelos muçulmanos como uma relíquia sagrada. Todos os anos, milhões de muçulmanos de todos os cantos do planeta convergem para Meca para a peregrinação do Hajj. Esta extraordinária reunião transcende fronteiras nacionais, etnias e status social, unindo muçulmanos de todas as esferas da vida em um ato comum de adoração. Vestidos com roupas brancas simples, simbolizando sua igualdade perante Deus, os peregrinos realizam os rituais do Hajj, seguindo os passos do profeta Abraão e reafirmando seu compromisso com o Islã. A visão de milhões de muçulmanos circulando a Kaaba em uníssono é um poderoso testemunho do poder unificador da fé. Os peregrinos buscam o perdão por seus pecados, fortalecem seu relacionamento com Deus e retornam para casa com um senso renovado de propósito e compromisso com sua fé. Meca, uma cidade impregnada de história e espiritualidade, também testemunhou uma transformação notável nas últimas décadas. O influxo de milhões de peregrinos a cada ano exigiu um desenvolvimento significativo da infraestrutura para atender às necessidades crescentes dessa população transitória. Essa modernização é talvez mais evidente na expansão da Grande Mesquita, que passou por inúmeras reformas e ampliações para acomodar o número crescente de peregrinos. Dominando o horizonte de Meca estão as torres Abraj al-Bait, um complexo de 7 arranha-céus que se erguem como um símbolo da modernização da cidade. O elemento mais proeminente do complexo é a Torre do Relógio Real de Meca, o edifício mais alto da Arábia Saudita e lar do maior mostrador de relógio do mundo. Visível a quilômetros de distância, a Torre do Relógio serve como um farol para os peregrinos, guiando seu caminho para a Grande Mesquita. As torres Abraj al-Bait, embora um testemunho da engenharia moderna e da destreza arquitetônica, também têm sido objeto de controvérsia. A rápida modernização de Meca gerou um debate sobre o equilíbrio entre preservar o patrimônio histórico e religioso da cidade e atender às necessidades de uma população crescente. Embora a expansão da Grande Mesquita e a construção de instalações modernas tenham, sem dúvida, melhorado a experiência dos peregrinos, alguns argumentam que esses desenvolvimentos ocorreram às custas do caráter tradicional da cidade. Os críticos argumentam que a perda desses locais históricos erode o tecido histórico de Meca, diminuindo seu significado cultural e espiritual. Outros argumentam que a modernização é essencial para atender às demandas do século XXI, garantindo que Meca possa continuar a acomodar peregrinos de todo o mundo. O desafio para Meca, ao navegar pelas complexidades da modernização, é encontrar um delicado equilíbrio entre preservar seu passado e abraçar seu futuro. Esforços estão sendo feitos para documentar e preservar locais históricos, enquanto novos projetos de construção estão incorporando cada vez mais elementos arquitetônicos islâmicos tradicionais. O objetivo é criar uma mistura harmoniosa do antigo e do novo,
garantindo que Meca permaneça uma cidade onde história, fé e modernidade coexistem. A economia de Meca está intrinsecamente ligada ao seu significado religioso. A peregrinação anual do Hajj, que atrai milhões de muçulmanos de todo o mundo, forma a espinha dorsal da atividade econômica da cidade. Este influxo maciço de visitantes gera bilhões de dólares em receita, alimentando uma ampla gama de indústrias que atendem às necessidades dos peregrinos. De acomodações e transporte a alimentos e lembranças, a temporada do Hajj transforma Meca em um centro econômico movimentado. Essa atividade econômica, no entanto, não é isenta de desafios. A natureza sazonal do Hajj apresenta um desafio significativo para a economia de Meca. A cidade experimenta um boom econômico durante a temporada de peregrinação, seguido por uma calmaria relativa durante o resto do ano. Esforços estão em andamento para promover o turismo fora da temporada de peregrinação, destacando as atrações históricas e culturais de Meca para um público mais amplo. O desenvolvimento de instituições educacionais e culturais, como museus e centros de pesquisa dedicados à história e cultura islâmica, poderia atrair estudantes e acadêmicos de todo o mundo. Reconhecendo a necessidade de diversificação econômica, as autoridades sauditas embarcaram em planos ambiciosos para transformar Meca em um destino turístico durante todo o ano. Esses planos visam capitalizar a rica história, patrimônio cultural e significado espiritual da cidade, atraindo visitantes além da peregrinação tradicional do Hajj. Uma dessas iniciativas é o desenvolvimento do projeto da Estrada Rei Abdulaziz, um projeto maciço de renovação urbana que visa criar um corredor moderno e vibrante, conectando a Grande Mesquita a outras áreas-chave da cidade. Este projeto inclui a construção de novos hotéis, shopping centers, torres residenciais e atrações culturais, todos projetados para melhorar a experiência do visitante e atrair uma gama mais ampla de turistas. À medida que Meca passa por essa transformação econômica, enfrenta a delicada tarefa de equilibrar o crescimento econômico com a preservação de sua integridade espiritual. É essencial que qualquer projeto de desenvolvimento realizado respeite a santidade dos locais sagrados e as sensibilidades religiosas do mundo muçulmano. O futuro econômico de Meca reside em sua capacidade de capitalizar sua posição única como a cidade mais sagrada do Islã, ao mesmo tempo em que adota uma visão de crescimento sustentável e inclusivo que beneficia moradores e visitantes. Meca, berço do Islã e destino de milhões de peregrinos a cada ano, permanece como um testemunho do poder duradouro da fé. De suas origens antigas como um posto avançado de caravanas à sua encarnação moderna como uma metrópole movimentada, Meca evoluiu continuamente. A capacidade da cidade de abraçar a modernidade, preservando ao mesmo tempo sua herança histórica e religiosa, é uma prova de sua resiliência. Os desafios que Meca enfrenta são significativos, desde o gerenciamento das complexidades logísticas do Hajj até o equilíbrio do desenvolvimento econômico com a preservação de seu caráter sagrado. A posição única da cidade como a mais sagrada do Islã inspira um senso de otimismo sobre seu futuro. À medida que Meca continua a evoluir, sem dúvida encontrará novos desafios e oportunidades. A chave para seu sucesso contínuo está em sua capacidade de aproveitar sua rica história e herança espiritual, ao mesmo tempo em que abraça a inovação. Os olhos do mundo muçulmano estão em Meca, observando como esta cidade antiga navega pelas complexidades do século XXI. A história de Meca é uma prova do poder da fé em moldar a história humana. É uma história de resiliência, transformação e da busca incessante da humanidade por significado e conexão.